Boa noite, Isis. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa. E o JC começa com a Festa Patriota da Independência. Uma festa que não tem partido, que não tem preferência política, mas que tem as cores da nossa bandeira. Depois de 2 anos sem a tradicional parada cívico-militar em Fortaleza, milhares de pessoas foram à Avenida Beira-Mar para celebrar o 7 de setembro. Regina chegou à Avenida Beira-Mar às 5 da manhã desta quarta-feira, bem antes do desfile começar. Isso para conseguir um bom lugar para... Teve que estourar porque estava com problema. E ela foi preparada. Trouxemos até merenda, café, água, viu? Não tem hora para ir embora? Só quando acabar. Quem também chegou cedo foi a Eveline, que trouxe o filho mais novo para ver pela primeira vez a irmã desfilando. É um prazer estar aqui, porque futuramente ele também vai estar desfilando, né? Então, para ele é um orgulho. A solenidade de abertura contou com a participação dos alunos do Grêmio da Cavalaria do Colégio Militar de Fortaleza. No palanque estavam várias autoridades. O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, que representou a governadora Isolda Sela. As crianças que acompanharam o evento ficaram encantadas com a apresentação das forças de segurança. Quase 9.000 pessoas desfilaram neste 7 de setembro aqui em Fortaleza. Mais da metade desse público foram civis. Pessoas que não fazem parte dos órgãos da segurança pública e nem das Forças Armadas, mas fizeram questão de comemorar os 200 anos da independência. Do alto, deu para perceber o quanto cada um que desfilou fez diferença no evento. Em Juazeiro do Norte, estudantes de 20 escolas públicas e particulares desfilaram pela Rua São Pedro. O desfile reuniu 20 escolas de Juazeiro do Norte e outras instituições. E nós definimos um tema do bicentenário e aí nós trabalhamos com as escolas, a temática, eles estão vindo aqui mostrar a sala de aula na rua. Do alto do palanque, acompanharam o desfile cívico, prefeito e vice de Juazeiro do Norte, secretários municipais e representantes das forças de segurança. Juazeiro do Norte tem uma tradição no desfile de 7 de setembro, em que as famílias vêm aqui para a Rua São Pedro, para a Praça da Prefeitura, para a Praça Padre Cícero, acompanhar a apresentação das nossas bandas, das nossas fanfarras, do tiro de guerra, das nossas forças de segurança. E infelizmente nos últimos 2 anos isso não foi possível por conta da pandemia. O juazeirense estava com saudade do desfile de 7 de setembro. A prova disso é que milhares de pessoas acordaram cedo no feriado só para viver o cortejo. Eu estou aqui também para olhar todos e minha neta que está no 2º grau, aí eu vou ver ela passar aqui. Ou seja, mesmo debaixo desse sol forte vale a pena? Vale a pena sim. Claro. Tem que vir prestigiar a nossa pátria. A edição do 7 de setembro do Jornal da Cidade está só começando e hoje você vai ver também. Frotinha da Parangaba fica sem médicos no feriado e pacientes voltam para casa sem atendimento. Explosivo que seria da Segunda Guerra Mundial é encontrado em obra na capital. No interior, o vereador é caçado por prometer dinheiro e até cirurgias em troca de votos. E monumento centenário é destruído por moradores em busca de carta histórica. Brinquedo que despencou em parque de diversões de Maranguape está interditado. E você vai saber mais sobre a chegada dos podcasts na série sobre os 100 anos do rádio. O Jornal da Cidade está no ar. Um explosivo que teria sido da Segunda Guerra Mundial foi encontrado hoje de manhã em um loteamento do bairro Mondumbim, na capital. Fernando Benevides, boa noite para você. Até o BOPE foi chamado, Fernando? Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre, e a todos que nos acompanham. Sim, um policial que mora no bairro percebeu funcionários de um canteiro de obras manuseando o artefato. Ele abriu a ocorrência e chamou uma equipe do BOPE. A rua foi isolada após a chegada da polícia. O artefato foi encontrado na manhã de hoje em alto estado de corrosão, por isso há dificuldade em identificar ele. Possivelmente trata-se de um explosivo da Segunda Guerra Mundial.
O objeto foi encaminhado para a Polícia Militar, que está fazendo as averiguações e depois vai detonar o explosivo em local seguro. Vale ressaltar que Fortaleza foi base avançada do Prime Command da aeronáutica estadunidense durante a Segunda Guerra Mundial. Então é possível mesmo que o objeto seja da Segunda Guerra Mundial. Vamos esperar para saber se é ou não um objeto histórico. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernando. E quem procurou hoje de manhã a urgência do Frotinha da Parangaba em Fortaleza foi embora sem receber atendimento. Segundo os pacientes, o hospital estava sem médicos. O choro de desespero. Francisco Antônio estava nervoso e buscava atendimento no Frotinha da Parangaba para o sobrinho, que precisa de uma cirurgia. Não fizeram, não tem médico. Isso é revoltante, a gente viver numa situação dessa. Neste feriado do dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, as pessoas que procuraram atendimento de urgência no Frotinha da Parangaba não tiveram atendimento. David é de Amontada e caiu da moto a caminho do trabalho. O açougueiro alega dores na tíbia e no peito. Os próprios funcionários disseram que não tinha atendimento, não tinha médico. A família Fernandes está preocupada com o joelho da dona Maria do Carmo. Ela estava indo para o posto de saúde quando sofreu uma queda. Eles não conseguiram nem raio-x para o diagnóstico da aposentada. Eu vim à força, né? Já não gostam de vir. Chega aqui, não tem médico. Manda a gente passar no acolhimento, elas nem abrir a porta, abre. A gente bate na porta e ninguém abre a porta. Além disso, são relatados problemas na unidade que afetam os que estão internados. É a falta de medicamentos. Um hospital que não tem condição de dar medicamento, imagine dar condição de uma pessoa viver aqui mais de um mês. Desde cedo, nós aguardamos uma resposta da Secretaria de Saúde de Fortaleza sobre essa denúncia. Falta de médicos em um dos principais hospitais da cidade em pleno feriado. Porém, não recebemos nenhum retorno até o fechamento da edição. Agora um pouco de futebol neste feriado. Com ele, o nosso camisa 8, Luiz Henrique Pontes. Tem coisas no futebol que não dá para entender. Por exemplo, fechar qualquer tipo de treinamento à imprensa esportiva. Por acaso somos nós, operários da notícia, que vamos entrar em campo? Por acaso somos nós os responsáveis pelas vitórias ou derrotas de algum time de futebol? Eu tenho certeza que não. O papel da imprensa é noticiar fatos concretos e isso sim é o que tira o sono e a paciência de treinadores e dirigentes. E por que eu estou tocando nesse assunto? É porque o aspirante a treinador de futebol, Lúcio Gonzalez, mudou o protocolo da imprensa nos treinamentos do elenco do Ceará. A partir dessa semana, as atividades serão totalmente fechadas, ou seja, sem intervalo de imagens e acompanhamento por parte dos setoristas do clube. A única exceção agora será a representação do grupo que após os jogos aí de cada rodada, que segue autorizado. Que venhamos e convenhamos, não serve para droga nenhuma. Anteriormente, os jornalistas podiam assistir o treino por cerca de 10 minutos. O objetivo, segundo os sábios de plantão, é deixar o momento do treinamento mais reservado, intensificando o foco do grupo de jogadores. Vou traduzir da seguinte forma: querem deixar o torcedor alvinegro alienado com relação ao que se passa no clube. É simples assim. Quer saber de uma coisa? Se a imprensa esportiva cearense tivesse vergonha na cara, a partir de hoje não daria um mínimo espaço para um clube de futebol que age dessa maneira. Como diria o filósofo de mesa de bar, chumbo trocado não dói. Se não nos querem por lá, também não o queremos por aqui. Boa noite a todos, até a próxima. Ainda hoje no JC, brinquedo que despencou em parque de diversões de Maranguape é interditado. E no próximo bloco, o vereador de Mauriti que prometia dinheiro e até cirurgias em troca de votos.
Um vereador da cidade de Mauriti, na região do Cariri, foi cassado e está inelegível por 8 anos. Segundo a Justiça Eleitoral, ele prometia dinheiro e até cirurgias em troca de votos, Fernando. Pois é, Bianca, a Justiça acatou a denúncia feita em 2021 pelo Ministério Público Eleitoral contra o vereador Francisco Auricélio Vieira. Além dos pedidos de votos em troca de cirurgias, foram encontradas mensagens pela Polícia Federal no celular do vereador em que ele cobra votos após ter gastado dinheiro com os eleitores. Segundo o Ministério Público, foram mais de 100 mensagens encontradas. A conduta do vereador foi considerada corrupção eleitoral pela Justiça. O crime está previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Nossa produção entrou em contato com o vereador. Ele afirmou que vai consultar os advogados. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernando. Vamos conferir agora a agenda dos candidatos ao governo do estado nesse feriado. Roberto Cláudio, do PDT, participou de adesivaço no Pirambu. Se reuniu com lideranças no Modumbim, em Fortaleza, e nas cidades de Palhano e Itaiçaba. Eumano Freitas, do PT, concedeu entrevista a uma rádio. Participou de encontros com apoiadores nas cidades de Uruoca, Meruoca e São Benedito. Capitão Wagner, do União Brasil, participou do desfile de 7 de setembro em Fortaleza. Gravou o programa eleitoral e participou dos festejos da padroeira de Maranguape. Chico Malta, do PCB, participou do Grito dos Excluídos. Mesmo compromisso de Serlei Leal, da Unidade Popular. E também de Zé Batista, do PSTU, que também gravou campanha eleitoral e participou de plenária com apoiadores. E olha, apesar de sempre ter sido opção nas urnas, o voto branco ou nulo ainda deixa dúvidas em muitos eleitores. Há quem pense, por exemplo, que votar branco vai beneficiar o candidato com maior quantidade de votos apurados. E escolher um ou outro também não faz diferença para a contagem. O voto é obrigatório, mas o eleitor que não se identificar com um dos candidatos tem a opção de votar branco ou nulo. Vai à urna e cumpre o papel de cidadão, sem ficar com pendências na Justiça Eleitoral. O voto nulo e o voto em branco, bem como menos as abstenções, elas historicamente às vezes foram utilizadas como uma forma de protesto. Nas ruas, nem todos concordam com a abstenção e acreditam que votar em branco ou nulo é negligenciar o desenvolvimento da cidade, do estado ou do país. Por que você nunca votou nulo, nem branco em nenhuma eleição e decidiu votar? Eu acho que o meu voto é importante para mim poder desperdiçar ele dessa forma. Alguém tem que entrar na política para mudar alguma coisa, né? A esperança é a última que morre, né? Você votaria branco ou nulo ou já votou? Não votei, também não votaria, porque eu acho que é um direito que foi lutado, né, por muito tempo e que a gente tem que saber usufruir da maneira correta. Então, não votaria, já tenho os meus candidatos. As urnas já trazem a opção de voto em branco. Fica bem ao lado da tecla laranja Corrige. E para votar nulo, o eleitor deve digitar uma sequência de números que não correspondem a um partido ou candidato. Ambos são descartados na hora da apuração. Não há diferença para o cômputo, né, para o resultado de uma eleição, votar branco ou votar nulo, porque eles só servem para fins estatísticos. O voto válido é o voto dado a candidato ou candidata ou voto de legenda. Esse ano o eleitor terá de votar para deputado, senador, governador e presidente e pode optar por anular os votos ou votar em branco sem prejudicar as outras opções. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, um voto branco ou nulo não invalida o restante dos votos. Cada pleito ele é independente, então eu quero votar para deputado federal. Eu coloco meu voto, digito o número do candidato, aperto confirma e se eu quiser anular posteriormente todos os votos, isso é possível, tá? E só vai ser válido o voto dado ao candidato. E os outros votos são considerados nulos, que foi a opção do eleitor ou da eleitora. Apesar dos mitos, mesmo se esses tipos de votos forem maioria nas urnas, a eleição não será anulada. Porém, ao escolher uma dessas opções, o eleitor perde a oportunidade de decidir de forma consciente o representante, um direito garantido pela Constituição brasileira. O eleitor e a eleitora, ele comparece à sessão eleitoral e ele não gasta mais que 1 minuto para votar.
e aquela ação ali vai durar por 4 anos. Pela grande polarização que está havendo, eu acho que isso vai levar as pessoas a votarem, o que eu acho que vai diminuir um pouco as abstenções, né? Mesmo com todo esse lamento de que não há terceira via, não vejo um candidato que me representa, eu acho que hoje nós vivemos um contexto em que os lados postos estão muito bem dados. Então, por que será que os votos brancos e nulos estão crescendo a cada eleição? Assunto para a coluna da cientista política Carla Michele Quaresma. Olá, muito boa noite a todos. Tem crescido nas últimas eleições no Brasil a quantidade de votos brancos, nulos e também das abstenções. Há vários elementos que podem explicar esse fenômeno. Há uma percepção, e isso é fruto de uma cultura, já que nas nossas conversas cotidianas, quando o assunto é política, geralmente ele é trabalhado de forma depreciativa. Além disso, nós devemos considerar que há uma crítica muito grande da sociedade brasileira em relação à representação. Para a grande maioria das pessoas, os representantes representam os seus próprios interesses. E é preciso considerar também que em sucessivos pleitos, a polarização, a pouca oferta de candidatos faz com que os eleitores não se sintam estimulados. Cabe, portanto, ao campo da política gerar reputação, diversidade, pluralismo de ideias para tentar convencer o eleitor de que o seu voto pode mudar uma realidade. É com vocês, Bianca e Alexandre. Obrigado, professora Carla. E a seguir, para desviar dos buracos, motoristas fazem manobras arriscadas em trecho do 4º anel viário. E ainda os 100 anos do rádio, um veículo que sofreu muitas transformações, mas nunca saiu dos corações dos brasileiros. O brinquedo que despencou na noite de ontem em um parque de diversões de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, está interditado. Mas será que o local tinha autorização de funcionamento? Fernando Benevides, de volta, nos responde agora. Olá mais uma vez, Alexandre. Funcionários que trabalham no parque, mas não quiseram gravar entrevistas, afirmaram que o parque tem autorização do CREA e do Corpo de Bombeiros. A informação ainda está sendo apurada. Eles disseram ainda que o brinquedo foi isolado, que prestaram os socorros necessários e que, não, segundo eles, não houve ferimentos graves.
O brinquedo em questão é uma montanha-russa, conhecida popularmente como Minhocão. O carrinho tombou após parte do trilho quebrar durante o funcionamento do brinquedo. 3 pessoas foram arremessadas para fora da atração. Vídeos gravados no momento do acidente por testemunhas mostram o ocorrido. Uma das pessoas que estavam no brinquedo também fez registros quando o carrinho tombou. Ao todo, 10 pessoas estavam dentro do brinquedo no momento do acidente. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernando. Agora um alerta. Muitos acidentes estão sendo registrados no trecho do 4º anel viário que passa por Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Mas não por falha do motorista. A qualidade do asfalto está tão ruim que para desviar dos buracos é preciso fazer manobras arriscadas. Por aqui, muita coisa ainda precisa melhorar. Por conta das obras, os veículos precisam reduzir a velocidade. Basta andar um pouco mais que conseguimos observar o tamanho do problema. Apesar da maior parte do 4º anel viário ter sido reformada com estrada de concreto, um perímetro considerável necessita de reparos. Muitos reparos. Seu Jota explica que os problemas por aqui perduram por muito tempo. Ele mesmo já viu muita coisa acontecer. Todo dia tem acidente, quando é de manhã e à noite, principalmente à noite. Você demora aí um pouquinho que você vai ver os carros grandes. Eles passam assim, ó. Eles vêm os dois igual, né? E o que vai mais na frente não quer parar. Um outro ponto que pode se tornar ainda mais complicado é essa fenda. Se você observar, visualmente falando, ela tem pelo menos uns 10 a 15 centímetros de profundidade. A marca dos veículos é evidente aqui nas bordas da fenda. E isso aqui, aliado à falta de iluminação e de atenção, pode causar um sério acidente. Eu mesmo já foi sofá, coloquei um bocado de coisa aí para evitar, mas não tem jeito. Os caminhões batem, né, tira. A marcha aqui é um problema horrível. Só eu já salvei moto aí, tudo. Complicado aqui, viu, a situação aqui. Acidente aqui tem muito? Muito. Semana passada virou um carro aqui. A Superintendência de Obras Públicas, que é responsável pela manutenção do 4º anel viário, informou que aguarda o fim do processo de licitação para retomar as obras de duplicação do trecho mostrado aí na reportagem. Enquanto isso não acontece, realiza reparos na pista antiga e prometeu também enviar uma equipe ao Parque Geri para realizar os serviços necessários. Desde cedo estamos exibindo na nossa programação matérias especiais sobre os 100 anos do rádio no Brasil. Na última reportagem, vamos falar sobre como esse veículo pioneiro precisou se transformar para chegar até aqui, ainda tão presente na vida e na cultura dos brasileiros. O rádio mudou o mundo. Graças a ele, tivemos acesso a uma infinidade de músicas, notícias, programas. Conhecemos cantores, nos emocionamos com as radionovelas. Foi um veículo tão importante que marcou várias gerações. E no Brasil, teve até uma era de ouro. Mas naquele 7 de setembro de 1922, ninguém imaginava a revolução que o rádio causaria no país. O rádio do qual eu participo desde 1957 foi o grande acontecimento cultural do Ceará, do Brasil e do mundo. Ao longo de 100 anos foram muitas transformações,
Ele está no computador, ele está no celular, ele está na TV, né, na Smart TV, então ficou muito mais fácil, muito mais acessível. No grupo Cidade de Comunicação, um dos podcasts produzidos é o Camisa 8, pensado para ser multiplataforma e voltado para o mundo esportivo. O Camisa 8 hoje é uma multiplataforma, nós estamos disponíveis tanto no YouTube, tanto no formato podcast e na TV. Então a ideia é utilizar essas 3 plataformas, mas adaptando a linguagem de cada uma. Além do Camisa 8, o maior hub de comunicação do estado, tem os podcasts Giro de Notícias, Conexões com Ricardo Bezerra, The Stories, sobre tecnologia e informação, o Jornal da Manhã Entrevistas e o Não Pira Respira, ambos com a jornalista Patrícia Calderon. Todos os conteúdos são disponibilizados nas principais plataformas digitais. O rádio também avança e aposta tudo na era digital. Afinal, rádio é sinônimo de transformação, inovação. Mesmo agora, chegando aos 100 anos de Brasil, segue jovem e cheio de disposição para continuar surpreendendo. E que venham mais 100 anos. E antes de encerrar o JC de hoje, uma cena curiosa desse 7 de setembro que vem lá da cidade de Santa Quitéria, no Sertão Central. Dezenas de pessoas se reuniram em volta de um obelisco construído há 100 anos na Praça da Matriz em comemoração à independência do Brasil. O prefeito daquela época, o coronel Antônio Ernesto de Andrade, teria deixado uma garrafa com mensagens dentro do monumento para ser aberta e lida hoje, uma espécie de cápsula do tempo. Autoridades e até uma filha do ex-prefeito estavam presentes. O obelisco foi abaixo, mas, para a decepção de todos, não foi encontrado nada, apenas alguns pedaços de vidro e nada da carta. O novo obelisco deve ser construído no mesmo local com novas mensagens para serem lidas daqui a 100 anos. É isso, o Jornal da Cidade deste 7 de setembro, dia dos 100 anos da rádio, também da independência do Brasil, termina aqui. Para você, um bom restinho de feriado e até amanhã. Assista agora ao Jornal da Record, em seguida A Moça é Igual e Reis. Excelente noite para você e até amanhã.